Olá, gente! Hoje eu vim trazer para vocês uma reflexão em cima de um estudo que eu estava fazendo esses dias sobre sabedoria. Quando a gente vai ler aí sabedoria, aquela citada em Provérbios, a gente entende que a sabedoria ela está solta à disposição e nós devemos buscá-la. Para adquirir aquela sabedoria de Deus, nós precisamos buscá-la. Ela não vai chegar assim naturalmente sem a gente fazer aquele esforço, entende? E fala muito do temor ao Senhor também. Beleza. Dito isso, eu estava lendo Eclesiastes e aí eu tive uma reflexão em cima. Para quem não sabe, Eclesiastes, ele é um complemento ali de Provérbios. Provérbios fala muito sobre a sabedoria e Eclesiastes traz nós a pensarmos sobre a humildade em cima disso, tá? Foi um estudo muito bacana onde eu tive algumas reflexões que eu quero trazer aqui para vocês. Muitas pessoas desejam ser sábias, desejam ter essa sabedoria dita em Provérbios, mas Eclesiastes nos lembra, traz aí uma emenda, uma reflexão sobre você quer ter sabedoria? Ok, mas você precisa entender que você é um ser humano, um ser humano mortal, um simples ser humano, e Deus é soberano. Essa sabedoria, ela vem de Deus. Então nós precisamos ser sempre humildes e estar buscando essa sabedoria em Deus. Porque às vezes a gente confunde e pensa assim, isso assim, já aconteceu comigo, tá? A gente confunde de pensar assim, eu estudo muito, eu quero essa sabedoria, então vou estudar muito para tê-la. Mas Eclesiastes nos lembra que a gente precisa também estar em um contato espiritual com Deus para ter o discernimento daquilo que a gente buscou de informação, entende? Nós vamos estudar a palavra, nós vamos aprender como Deus fala, nós precisamos estudar a palavra, ler a Bíblia, é a maneira principal, né? A maneira principal de adquirir conhecimento sobre o que Deus quer nos passar, é a palavra dele, mas nós também precisamos estar conectados espiritualmente para conseguir ter esse discernimento. Eu tive essa vivência, sabe? Eu gosto de ler, de pesquisar, de estar atrás ali do que está falando, o que quer dizer, as interpretações. Naturalmente, eu gosto de buscar essas informações. E eu tive essa experiência de que eu sozinha, eu posso pesquisar, eu posso estudar muito, mas se eu não tiver uma conexão com Deus ali, buscar uma conexão com Ele, é muito difícil, tá, gente? Essa conexão, tá? Também não depende só de, eu quero conectar com Deus, eu quero conectar e vai lá e consegue. Não, é muito difícil. Então a gente está ali buscando essa conexão, orando muito, com aquela sede de conexão. Se a gente não está com essa buscando isso, não está buscando essa conexão, nós não conseguimos ter o discernimento correto em cima daquilo que a gente leu, do que a gente estudou, do que a gente pesquisou. Eu vivenciei isso. E olha que eu nem sou tão conectada assim. Se for pensar o tanto que eu quero ser conectada, assim, eu tenho sede de conexão, mas eu não consegui, assim, eu não consegui ter essa conexão forte que eu imagino aqui na minha cabeça ou que eu vejo algumas pessoas tendo, tá? E realmente ela é difícil mesmo, não é de se pensar assim, ah, Marci, nossa, você, né, a gente também não pode julgar assim, nossa, você não tem conexão com Deus, uma conexão forte com Deus, como assim? É difícil, sabe? Não basta querer, entende? Não basta querer, tem que buscar e buscar, e também depende dele, né? Conforme eu percebo que ele também se conecta comigo quando ele quer, no que ele quer. Eu já busquei respostas sobre tais temas que ele não me trouxe a resposta. Eu posso pesquisar, posso ir atrás da informação, mas ele não. Assim, depende dele também trazer a informação, sabe? Depende dele querer mostrar sobre aquilo. Eu já tive dúvidas assim que eu perguntei, orei, falei, Deus fala comigo, me responde isso que eu não sei a resposta. Situações da vida mesmo. E ele não respondeu ainda. E Eclesiastes fala, né? Saiba esperar. Há tempo para tudo. Hoje eu entendo, com essa leitura maravilhosa, foi maravilhosa e preencheu bastante assim, eu entendo que há tempo para tudo. Essa pergunta que eu fiz não está na hora dele responder, eu estou numa outra fase e é esperar. E realmente é isso, sabe?
quando eu vou olhar assim e refletir realmente, essa resposta que eu quero, eu não preciso dela agora. Eu estou numa fase da vida que eu preciso de resposta para outras coisas, entende? Olha que bacana isso. Já aconteceu assim, eu ter respostas para o momento exato que eu estava vivendo, que eu precisava daquela resposta. Então não adianta eu querer buscar resposta para uma coisa que não é o momento agora, sabe? Depois eu fui pensar, falei, gente, realmente, eu estou querendo saber se isso aqui, o que que eu preciso fazer agora na minha vida sobre isso aqui, mas eu não estou nessa fase. Não é o momento. Agora eu entendo por que que ele não respondeu, entende? E ele respondeu aquilo que ele precisava, aquilo que ele queria, na verdade. Ele respondeu aquilo que ele queria que eu precisava. E eu nem sabia que eu precisava, viu? Olha que bacana isso. Eu não tinha perguntado nada sobre esse assunto, eu não sabia que eu precisava saber sobre a resposta que eu tive. Depois que a resposta veio, eu falei, gente, agora eu entendi. Por que que ele não me respondeu sobre aquilo e me respondeu isso e eu nem sabia que eu precisava saber disso? E aí dá até aquieta o coração, sabe? Então, assim, eu tô tendo uma reflexão maravilhosa sobre há tempo para tudo, saiba esperar, não seja cômodo. Eu sou uma pessoa, aí já é da minha cabeça, tá? Eu sou uma pessoa que se incomoda demais com comodismo. Mas ao mesmo tempo, como eu me incomodo com o comodismo, em contrapartida, eu sou uma pessoa ansiosa, que acha que é correr atrás, que vai conseguir as coisas, que as coisas dependem do meu esforço. Então Deus ensina para mim, Marci, calma, há tempo para tudo, é no tempo dele, entende? É no tempo de Deus. Não depende só do seu esforço. Não seja vaidoso o suficiente de achar que se você esforçou para tal coisa, aquela coisa virá. Deus também tem que querer. Há pessoas que são cômodas, que têm um comodismo. A gente não pode também ser cômodo, ter o comodismo, ficar esperando em Deus, esperando, esperando e não fazer a nossa parte. Deus ensina, faça a sua parte. Só que quem é cômodo pensa assim, né? E Deus fala, faça a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. E como eu tenho um incômodo com essa parte do comodismo, eu estava indo contra a partida, mas também errando, pensando que eu não posso ser cômoda, eu não sou uma pessoa que tem comodismo naturalmente. Estou correndo atrás, estou me esforçando, estou planejando, planejei desse jeito, é assim que vai acontecer. Então, porque eu planejei assim, porque eu corri atrás assim. Só que aí Deus vai e fala: não, você não pode ter o comodismo, beleza, você não é cômoda, maravilha, mas também não é do seu jeito porque você foi atrás, você se esforçou e você planejou, entende? É dos dois lados. A pessoa se esforça, faz a parte dela, não tem acomodismo e Deus tem que querer. Ele tem que querer também, porque se ele não quiser, não adianta o seu esforço. E aí eu venho com um aprendizado assim para mim que não adianta ter o recurso, ter muito recurso. Tem pessoas aí que são milionárias e precisam de tais coisas, não conseguem tais coisas que está na mão de Deus, entende? Tem pessoas milionárias que não conseguem aquilo que ela poderia conseguir se dependesse só do dinheiro, né? Então tem todas essas questões, assim, são aprendizados maravilhosos que diz, seja humilde, saiba que Deus está acima. Por mais que a gente sabe, claro, que Deus é soberano, Deus está acima de tudo, às vezes no dia a dia a gente está tão no automático que a gente se esquece disso. Já aconteceu muito comigo de estar tão assim no automático, nesse racional, nessa vida prática, pensando aí de forma prática, pensando aí de forma funcional, que eu pensei, eu tracei esse objetivo aqui, eu estou fazendo essas estratégias, eu estou aplicando este método. Aí a mente racional pensa, vai dar certo. Mas se Deus não querer, não vai dar certo, entende? Então, assim, foi uma reflexão, um aprendizado chave que eu tive. Faça a sua parte, não seja cômodo, mas também entenda que está na mão de Deus. Você vai fazer a sua parte, mas está na mão dele, é ele que vai determinar. E, se não é o momento ali, também saiba esperar, viva o esperar. Se você, uma coisa é você ter o comodismo, outra coisa é você viver o esperar, não ser ansioso. Você fez ali o que está na sua altura, você fez ali o que você podia, mas a coisa não está acontecendo porque Deus não quer naquele momento. Curta esse esperar.
Eu tenho muito assim uma frase comigo, uma frase que me acompanha de forma natural. Existe fases na vida. Eu já estive em diversas fases. Essa forma de pensar, ela caiu muito para mim depois que eu me tornei mãe. Eu estou na fase agora da maternidade intensa com os meus filhos pequenos. Foi mais intenso ainda, né? Então eu estou nessa fase. É este o meu momento. Então eu tenho essa maneira de pensar naturalmente. A vida, ela é feita de fases. Não adianta eu querer ser, sei lá, uma mulher X assado de tal maneira, se a fase que eu estou vivendo agora, eu preciso ser o quê? Uma excelente mãe, dar o melhor ali para os meus filhos, até porque eles estão na primeira infância, né? Se a gente for pesquisar aí, a gente sabe que a primeira infância molda a fase adulta deste ser humano. Então é isso, é entender a fase que você está vivendo, sabe? É bacana também um aprendizado que eu tive. Tudo que a gente está vivendo aqui é terreno, ficará aqui. Então, a gente tem que pensar também o quê? Eu sou uma pessoa assim, naturalmente, que pensa muito, não vou dizer que eu tenho sucesso, tá? Mas eu tenho um olhar muito para isso. Sucesso na profissão, sucesso naquilo, sucesso nisso, sucesso na sua vida pessoal, busque o sucesso. Sucesso que eu digo como eu posso dizer, não é sobre status, tá? É sucesso assim, prosperidade, coisa do tipo. E aí um aprendizado que eu tive, você não vai levar. A vida vai acabar. Quando a vida acabar, vem a morte. Você não vai levar as coisas que você conquistou, seja de maneira material ou seja de maneira de reputação, coisa do tipo, né? Para as pessoas. Você não vai levar. Então a gente tem que buscar o quê? O que tem a mais? O que tem a mais depois disso aqui, dessa vida terrena? Sabe? Buscar as coisas em Deus faz muito mais sentido e é muito maior do que as coisas aqui na Terra. E eu digo isso porque, assim, tem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que têm um comodismo, que é assim, deixa a vida me levar. Eu não sei se eu vou estar viva amanhã. O que tiver que ser, será. Não, né? A gente não pode ser radical nem para um lado nem para o outro. Não pense dessa maneira, mas também não seja radical a tal ponto de pensar aquela sede, deixa eu correr atrás disso, deixa eu conquistar isso, que não sei o quê, e focar só no aqui e no agora, entende? Não seja radical para um lado, não seja radical para o outro lado. Pense, existe um mundo espiritual, existe um depois daqui que a gente não sabe a resposta. Acho que a Bíblia não fala o que vai ser, né? Aliás, fala com a visão assim, a glória de Deus. Aí a gente já vai entrar em outro âmbito, para não estender, não vou entrar nesse âmbito, né, na volta de Jesus e tudo mais. Mas entende, aqui é terreno, não importa o bem material que conquistou, status, seja o que for, reputação, não vai levar, vai ficar aqui, entende? Então, a gente precisa de recurso no dia a dia para correr atrás das coisas, para morar, para viver, para comer, para poder colocar nossos filhos em escola de qualidade, né, aqui no Brasil. A gente precisa desses recursos, mas não seja cego a tal ponto de focar só nisso, entende? Preste atenção também no lado espiritual, no mundo espiritual. Preste atenção, cuide da sua vida, não só aqui, ó, no terreno, né, nessa vida que você está enxergando. Cuide dela também espiritualmente, entende?